Pessoal, tudo bom? Como é que estão vocês? Como é que passaram esses dias de folga entre um semestre e outro? Bem, gente, eu vou acompanhar a turma de vocês, né? Nós pagamos juntos Processo Civil 2 e eu vou continuar com a turma de vocês em Processo Civil 3, certo? Acredito que praticamente todos já me conhecem. Para quem não me conhecer ainda, quem não pagou comigo Processo Civil 2 semestre passado, eu sou Larissa Pinheiro, né? Sou advogada e sou a professora de Processo Civil da FASP, certo? E vou acompanhar a turma de vocês, acredito que até Processo Civil 4, tá bom? Bem, para quem pagou Processo Civil 2 comigo semestre passado já sabe da minha metodologia, né? E do meu método avaliativo. A minha metodologia é justamente de uma metodologia ativa, né? Eu sempre peço que vocês leiam textos antes das aulas, para que vocês se familiarizem com os temas que serão abordados naquela aula. Eu sempre gosto que o aluno ele participe da aula, seja questionando sobre alguma temática da disciplina, seja efetivamente demonstrando que leu os textos que foram passados e também discutindo alguns pontos, né? Expondo suas opiniões sobre determinados pontos da disciplina e do tema que está sendo tratado na aula. E por que essa metodologia é tão importante? Porque não fica uma aula tão enfadonha em que o professor fique naquela aula expositiva, né? Por vezes o aluno não tem familiaridade nem com aquele instituto que está sendo tratado naquela aula e não tem um aproveitamento tão bom sobre o tema. Por isso que é importante que vocês leiam os textos anteriormente, para que a gente discuta, que a aula flua mais tranquilamente e de uma forma mais produtiva, certo? Vocês estão tendo uma capacitação em relação à plataforma que vai ser utilizada, certo? Nós, professores, teremos a capacitação também essa semana. Por isso que a aula que eu estou mandando para essa semana está sendo gravada, né? Porque foi uma orientação da coordenação para que nós gravássemos as aulas essa semana durante o treinamento e próxima semana nós iniciemos efetivamente com a matéria da disciplina, já em aulas ao vivo, né? Por isso que eu preciso da participação e do empenho de vocês, porque não vão ser aulas como foram no semestre passado, em que eu gravava as aulas e colocava no YouTube e do YouTube eu linkava na plataforma do Cursify. Serão aulas efetivamente ao vivo. E aí, eu como outros professores, nós percebemos que no semestre passado poucos eram os alunos que acessavam as aulas quando eram lives, né? Quando era ao vivo. E aí eu peço que vocês efetivamente participem, porque esse vai ser o meio em que nós daremos as aulas, né? Não vão ser aulas gravadas para que vocês assistam em outra oportunidade. Serão aulas efetivamente ao vivo para que vocês efetivamente tenham aquela rotina de sala de aula, certo? Vai ser sala de aula, só que vai ser uma sala de aula virtual, tá bom? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da metodologia, vocês já conhecem, né? Como a gente já estava falando, serão passados também textos doutrinários, textos de artigos científicos para que vocês leiam previamente e que a gente faça as discussões na sala de aula virtual, mais sala de aula, certo? E aí, como no semestre passado, a avaliação vai ser composta em cada unidade por 2 trabalhos, né? Cada trabalho valendo 2 pontos, o que perfaz um total de 4 pontos da unidade, e a prova valendo até 6 pontos, certo? Diante da participação e como nós verificarmos essa dinâmica da sala de aula virtual, nós poderemos ver a questão também do ponto de participação, né? Para que todos consigam participar e efetivamente que sejam agraciados aqueles alunos que efetivamente participem das aulas, certo? Então, a metodologia vocês já conhecem, né? Já estão sabendo. E aí, eu vou passar
a ementa para vocês da nossa disciplina de Direito Processual Civil 3, né, que nós vamos ver nesse semestre. E aí, uma boa notícia para vocês, né? Direito Processual Civil 2 é a disciplina mais extensa que nós temos em matéria de processo civil, né? Que a gente é quase de perder o fôlego de tanta coisa que tem a ser estudada na disciplina de Direito Processual Civil 2. Para a felicidade de vocês, Direito Processual Civil 3 é uma disciplina mais leve. Em que sentido? A quantidade de conteúdos não é tão extensa como Processual Civil 2. Vocês vão conseguir respirar um pouquinho nas aulas de Direito Processual Civil 3. E qual é o conteúdo que é trabalhado em Direito Processual Civil 3? O conteúdo trabalhado em Direito Processual Civil 3 são justamente os meios de impugnação às decisões judiciais. E aí, vocês vão ver que não existe apenas o recurso como meio de impugnação judicial, mesmo que esse seja o instrumento por excelência para esse tipo de impugnação. Mas teremos outros tipos de impugnação e nós vamos conversar sobre isso na nossa primeira aula sobre os temas da disciplina, certo? Então, nós veremos os diversos tipos de impugnação às decisões judiciais e adentraremos inicialmente no meio mais comum, que são justamente os recursos. Nós estudaremos inicialmente a teoria geral dos recursos. Nós vamos ver as noções gerais dos recursos, do direito recursal, quais são as características de um recurso, os elementos, os princípios norteadores dessa teoria geral, certo? E aí, quando a gente fizer esse apanhado da teoria geral dos recursos, nós vamos entrar nos recursos em espécie. E aí, nós vamos estudar apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, extraordinário e especial, né? Vocês vão ver que recurso ordinário, extraordinário e especial são recursos previstos constitucionalmente. Acredito que vocês já ouviram falar sobre recurso extraordinário quando estudaram controle de constitucionalidade em direito constitucional, né? Mas nós vamos destrinchar aqui o procedimento desse recurso, que vocês sabem que é um recurso que ele está dentro daquele sistema de controle de constitucionalidade difuso. Nós vamos ver as diferenciações e a mudança de paradigma em relação aos efeitos da decisão que é proferida nesse tipo de recurso, né? Que mesmo sendo de um controle de constitucionalidade difuso, ele pode vir a ter sua aplicação de uma forma mais abrangente, erga omnes. Nós vamos conversar sobre isso, né? E ainda adentraremos um pouquinho em direito constitucional. E aí vamos estudar outros recursos, que é o embargo de divergência, certo? E vamos estudar os substitutos recursais. Então, essa é a primeira parte do curso, onde nós vamos estudar os meios de impugnação por excelência de decisão judicial, que são os recursos. Vamos trabalhar nesse momento como nós trabalhamos em Direito Processual Civil 2, aliando legislação, doutrina, jurisprudência e aliando o conhecimento, obviamente, acadêmico, né, expositivo, doutrinário, com a prática advocatícia. Nós vamos trabalhar cada recurso desse, nós vamos trabalhar a forma de redação, como é que eu faço um recurso de apelação, quais são os elementos formais que tem que estar na petição desse tipo de recurso. Nós vamos tratar no agravo de instrumento, embargo de declaração. Então, todos os recursos que forem trabalhados, nós vamos trabalhar também a forma de redação desses recursos, né? Nós vamos fazer as petições desses recursos, certo? Para que vocês aliem o que vocês estão estudando efetivamente com a prática advocatícia, tá bom? Esse é o maior intuito, né? Porque não adianta vocês aprenderem efetivamente a questão doutrinária e não saber como colocar em prática, certo? Porque amanhã
vocês vão ser profissionais e operadores do direito. Então, passados os recursos, né, nós vamos para outra parte da disciplina, que são as ações autônomas de impugnação. As ações autônomas de impugnação, nós vamos trabalhar a ação rescisória, né, querela nullitatis, e algumas ações de competência originária dos tribunais. Trabalharemos reclamação também, certo? E aí passaremos para a última parte do curso, que são os incidentes, né? Nós estudaremos, além de recursos, das ações autônomas de impugnação e ações de competência originária dos tribunais, que aí veremos ação rescisória, querela nullitatis e reclamação. Nós passaremos a estudar os incidentes, que são o incidente de resolução de demandas repetitivas, e aí quando nós entraremos no estudo de precedente, né? Lembra das aulas que nós estudamos precedente, do trabalho que eu passei para vocês sobre precedente no final do semestre passado. Vocês fizeram um trabalho para vocês analisarem o que era precedente, o que era ratio decidendi, overruling, distinguish. Então, tudo que vocês estudaram sobre precedente naquele momento, a gente vai revisitar quando a gente entrar nesse incidente, né? Que é o incidente de resolução de demandas repetitivas. Nós precisaremos resgatar esse estudo sobre precedente para que a gente entenda a importância desse instituto, né? Que ele foi trazido para dentro do Código de Processo Civil de 2015, dentro da mudança de paradigma que esse código vem levantar, vem trazer, né? Que nós já conversamos sobre isso em Direito Processual Civil 2. A mudança de paradigma no Brasil, que é um país inicialmente de origem de sistema romano-germânico, ligado muito e apegado muito à legislação, à letra de lei, para um país que se imiscuiu muito com as práticas do common law, né? Que é da tradição anglo-saxã. E aí nós temos cada vez mais um aumento da importância dos precedentes no direito brasileiro. E aí o IRDR, que é esse incidente de resolução de demandas repetitivas, vem espelhar essa importância do precedente, trazendo a necessidade de uniformização de jurisprudência, que já existia essa preocupação no Código de Processo Civil de 73, mas que é trazida de uma forma muito mais escancarada e muito mais sistematizada no Código de Processo Civil de 2015, certo? Então, nós vamos linkar diretamente esse incidente com o estudo de precedentes, tá certo? O outro incidente que nós trataremos é o incidente de assunção de competência, que também se liga à questão de precedentes e de necessária uniformização de jurisprudência. Nós vamos estudar a diferenciação entre esses dois institutos, esses dois incidentes processuais. E, por fim, nós iremos estudar o incidente de arguição de inconstitucionalidade, certo? Essa é a ementa do nosso curso, da nossa disciplina de Direito Processual Civil 3. Pode perceber que não é tão extensa quanto a disciplina de Direito Processual Civil 2, né? Que nós tratamos ali desde a formação do processo, com a petição inicial, passamos processo e petição inicial, audiência de conciliação e mediação, defesa do réu, julgamento conforme processo, saneamento, audiência de instrução e julgamento, sentença, coisa julgada. E vimos precedentes judiciais e processo e também outros tipos de precedentes, né? Para complementar o nosso estudo e servir já para o que trabalharíamos em Direito Processual Civil 3, certo? Aqui nós vamos trabalhar concentrado especificamente nos meios de impugnar essa decisão judicial. Em primeiro lugar, a decisão judicial que ainda não transitou em julgado, né? Ou seja, que ainda cabe recurso. É justamente esse tipo de instituto que estudaremos inicialmente, os recursos. Posteriormente, estudaremos os meios de impugnação de uma decisão já transitada em julgado, que é o caso da querela nullitatis e ação rescisória. E aí estudaremos outros incidentes, que são incidentes que cabem em processos que ainda não transitaram em julgado, certo? Nós vamos efetivamente
analisar a atividade que se processa nas instâncias superiores, nos tribunais, nos locais onde discutimos uma decisão anteriormente proferida, certo? E a nossa ementa é justamente essa: recursos, ações autônomas de impugnação e incidentes nos tribunais, tá certo? A metodologia de avaliação nós já falamos. Os trabalhos que eu vou passar para vocês vão ser passados de forma prévia. Não se preocupe que eu não vou passar um dia para vocês entregarem no outro. Terão trabalhos que vocês vão ter que fazer uma questão prática, né? Eu acho que como vocês já fizeram no processo civil 2. E aí vão ter momentos em que nós iremos fazer a discussão e o debate desses trabalhos que vocês entregaram, certo? Teremos aulas efetivamente para a gente discutir. Eu vou querer ouvir vocês sobre o que vocês desenvolveram nos trabalhos. Então, nós vamos trabalhar mais uma vez em conjunto, né? Eu auxiliando vocês com a parte de bibliografia, de textos, fazendo a parte expositiva da questão classificatória, conceitual, da questão mais latente e mais necessária de fazer uma exposição, uma explicação mais aprofundada. E vocês também participando através de debates, através de opiniões, através de discussões dos textos que serão repassados para vocês, certo? Para que a gente possa ir construindo esse conhecimento juntos, tá certo? Eu acho que vocês já estão familiarizados com essa forma da gente trabalhar. E aí, para finalizar nossa conversa nesse encontro inicial, eu gostaria de fazer um apelo a vocês, certo? Diante do que eu constatei da turma, né? Agradeço bastante a todos que me acolheram muito bem. Foi uma experiência muito boa ter trabalhado com vocês no Direito Processual Civil 2. Vocês são ótimos alunos, né? Alunos atenciosos, alunos dedicados, que realmente buscaram, mesmo no período de distanciamento, né? Que foi parte do semestre passado, que houve uma dificuldade da instituição, dos professores, dos alunos em achar a melhor forma de se adequar à nova realidade, mas vocês perseveraram, vocês auxiliaram, né, os professores nessa luta, nessa caminhada também. Muito agradeço aos representantes de turma, né, que nos auxiliaram assim de uma forma mais perto, trabalharam junto da gente. E aí, um pedido que eu gostaria de fazer a vocês para esse semestre. Como educadora, né, eu não posso apenas passar a disciplina, expor as coisas e jogar os trabalhos e as avaliações para que vocês façam, mas eu também tenho um papel muito maior do que esse, né? Auxiliar vocês efetivamente na construção desse conhecimento. E aí, uma coisa que eu notei em alguns alunos da turma de vocês é a dificuldade que vocês têm em relação à língua portuguesa. Veja, nós somos operadores do direito, vocês hoje estão estudando, né, para ser bacharéis em direito. Se Deus abençoar, vão passar na OAB sem nenhuma dificuldade, vão ser advogados, vão ser juízes, promotores, vão ser professores, vão ser estudiosos da área acadêmica. Então, em qualquer viés que você for trabalhar na área do direito, uma coisa fundamental para que você seja um bom profissional é que você tenha conhecimento da língua portuguesa, né? Você saiba redigir um texto com coesão, com conexão, com concordância verbal, nominal, né? Você consiga passar a sua ideia de uma forma compreensível para a outra pessoa que está lendo, né? Você não cometer erros de ortografia, de pontuação, que até dificultem a interpretação e a compreensão do seu texto. E aí, eu falo isso de uma forma bem tranquila, né? Porque eu estou aqui como educadora de vocês, estou falando para que vocês se melhorem a cada dia. E no que precisarem, podem contar comigo, certo? E eu queria pedir realmente a vocês que vocês investissem também no estudo da língua portuguesa.
tiveram alguns trabalhos que às vezes eu não conseguia nem compreender o que era que o aluno estava tentando dizer naquele parágrafo, né? Pelo nome, eu conheci alguns alunos pelo nome, não todos, né? Porque eu não tive tempo de ter o contato presencial, mas ao longo do que eu fui pegando avaliação, trabalho, eu fui ligando o nome à pessoa. E alguns alunos, eu sabia que eram alunos bons, participativos, né? Que participavam quando a aula era presencial, sempre faziam os trabalhos, né? Tiravam dúvidas, são alunos interessados, mas que pecavam efetivamente na questão da escrita, né? Tiveram alguns trabalhos que eu tive dificuldade de ler, porque eram trabalhos que não tinha pontuação, né? Eram textos corridos dentro de um mesmo parágrafo, ou seja, não botava parágrafo no texto, eram textos corridos. E aí você imagine você pegar um texto que não tem parágrafo e nem pontuação. Você chega uma hora que você cansa até de ler, né? E aí, esse apelo que eu faço é para que vocês, quando saírem da faculdade e forem trabalhar, vocês possam redigir petições que sejam compreensíveis para o juiz, que o juiz consiga entender o que você está pedindo, que o juiz pegue e consiga dar uma decisão favorável ao seu cliente. Porque se você fizer uma petição que o juiz sequer compreenda o sentido daquilo que você está falando, ele não vai ter nem como decidir, né? Tem juízes que já indeferem liminarmente, né? Já extinguem o processo naquele momento. Vocês viram quais são as causas, né, de indeferimento da petição inicial. E aí uma petição incompreensível, que não existe concordância, que o juiz sequer compreende o que está sendo pedido naquela demanda, provavelmente ele vai extinguir o processo inicialmente, né? Vai indeferir ali, não vai receber sequer a petição inicial. Isso é terrível para um profissional, né? E mesmo que ele não indefira, ele não extinga o processo de antemão, você pode perder de conseguir uma decisão favorável para o seu cliente, principalmente de forma liminar. Porque se o juiz não compreendeu o que você está dizendo ali, você não souber utilizar as palavras para efetivamente defender um ponto de vista, o juiz ele vai ficar até confuso e provavelmente não vai dar a liminar, né? Então é muito importante que vocês efetivamente se dediquem também um horáriozinho da semana para estudar português, né? Para vocês verem a questão de concordância, de estilística, de como se escreve um texto dissertativo, né? A colocação de parágrafos, de pontuação, né? Porque vocês sabem que uma pontuação em um local errado muda completamente o sentido de uma frase. Então, esse é um apelo que eu gostaria de fazer a vocês, certo? Vamos trabalhar juntos para que vocês, além de aprender direito, vocês consigam exercer esse aprendizado dogmático, jurídico. E vocês só conseguem exercer esse aprendizado através do português, né? Seja falado, seja escrito. Pior ainda se for de forma errada escrita, porque você não vai ter nem como explicar com palavras o que você queria dizer. Aquilo que está escrito, se não for entendido, o juiz já vai te dar uma decisão desfavorável, certo? Então façam isso. Busquem realmente complementar esse estudo jurídico com o estudo da língua portuguesa, para que a gente para que vocês, né, comecem a desenvolver textos cada vez melhores e saiam da faculdade sem medo de redigir uma petição, tá certo? Bem, gente, era isso que eu tinha para conversar com vocês no encontro de hoje, certo? Próxima semana a gente se encontra para iniciar as matérias da nossa disciplina. Espero que vocês aproveitem essa disciplina de Direito Processual Civil 3, gostem das temáticas que serão trabalhadas, certo? E a gente consiga aliar essa questão dogmática, doutrinária com a prática advocatícia, tá bom? Uma ótima semana para vocês.